No ano em que fui promovido a sargento de minha corporação, pretendíamos no dia seguinte, já que seria minha folga, fazer uma pequena comemoração com alguns colegas de profissão. Mas isso só ficou nos planos mesmo. E o que nos aguardava naquela noite seria um marco para mim, principalmente porque fui o menos afetado. Desde já, não posso fazer muitas revelações nesse relato, e até porque ainda continuo na corporação, e sei que, sendo assim, evita de problemas, principalmente para mim. A vida de um policial militar no combate ao crime é bem árdua e muito perigoso, já que enfrentamos todo tipo de meliante. Mas justamente aquele dia já começou bastante tenso, com vários BO, várias chamadas de reforço. Aquilo parecia até um bem-vindo por conta de minha promoção. E em um denominado momento, recebemos uma chamada via Copom para atender uma ocorrência em um lugarejo um pouco afastado da cidade. Então, nos deslocamos para lá rapidamente, pois o local havia um homem bastante machucado e precisando de socorro imediatamente. E ao chegar no local, paramos a viatura e da janela da residência avistamos uma jovem senhora acenando e gesticulando estranhamente para nós. Até então, como estávamos um pouco distante, não deu muito para entender de que se tratava. E ao me aproximar da porta, bati palmas e aguardei ser atendido. Então percebi que a porta se abriu somente um pequeno vão, e a moradora já foi logo me dizendo: Seu polícia, cuidado! Saia depressa daí!" Então fiquei sem entender e disse para ela: "Se acalma, minha senhora." E ela, muito assustada, novamente retrucou. E dessa vez, com seu tom de voz bem mais exaltado, me respondeu: "Tem um bicho aí. Ele é muito horrível e é muito grande." Olhei para o meu companheiro, o cabo que estava comigo, e então pedi para que fizesse uma pequena varredura pelo local. E enquanto fazia o atendimento para aquela senhora, ao perguntar a ela onde estava o ferido e quem era, ela me disse que era seu marido e o mesmo estava bastante machucado e precisava de médico urgente. Então, rapidamente, dirigi até a viatura e solicitei uma ambulância no local. Já estava terminando de falar no rádio, quando então escutei 2 tiros e gritos pedindo ajuda. Eram os gritos do meu companheiro, vindo de um lugar escuro e ao início de uma mata. Soltei o rádio, ainda com o atendente falando, e saí correndo com a pistola em punho. Desesperado, pois o cabo gritava freneticamente. Ao chegar no lugar, o cabo estava caído e bastante machucado. Sua farda toda rasgada.
e cortes profundos em algumas partes do seu corpo. Inclusive, sua coxa tinha uma enorme mordida que sangrava bastante. O desespero tomou conta de mim e eu não sabia mais nem o que pensar. O cabo, com muita expressão de dor, disse para tomar cuidado, pois o que o atacou não era desse mundo. Então disse para ficar tranquilo que eu iria tirá-lo dali. Ao colocar em meus ombros e dar 5 passos, ouvi algo pesado vindo em nossa direção, arrebentando tudo por dentro da mata. Não deu muito tempo. Mesmo com o companheiro nas costas e bem machucado, me virei e, ao me virar, só recebemos o impacto que fomos diretamente parar no chão. Aquela coisa era muito rápida e, em todo o tempo que trabalho na corporação, nunca havia passado por aquilo. Então percebi que a coisa era mais feia do que imaginei. Agora era uma questão de sobrevivência. Mesmo com toda a minha experiência e manobra como policial militar, nunca me vi tão próximo da morte como vivi aquele dia. O meu parceiro, naquele momento, não tinha muitas condições. Já havia perdido bastante sangue por conta dos ferimentos. Mas mesmo assim, ele lutou bravamente. Aquele enorme gorila, com fisionomia de gente, com cabeça de cachorro, sei lá se posso dizer assim, mas no momento não dava para parar e fazer análise. Aquela criatura só queria nos matar, e isso era bem visível. E quando me levantei apavorado, olhando por todos os lados e todas as direções, com a pistola na mão, só escutei o cabo gritar: "Atrás de você! Atrás de você!" E do chão mesmo, o cabo efetuou disparos e o tiro acertou em cheio naquele cão negro, que caiu dando pavorosos gritos, mas rapidamente se levanta e se esconde na escuridão. Dava para perceber que se escondia, porque eu escutava claramente aquela criatura rosnar e rosnar por entre a escuridão da mata. A minha preocupação estava em tirar meu parceiro daquele lugar imediatamente, pois suas condições não estavam nada boas. Escutava seus gemidos e pedidos para mim tomar cuidado. Fiquei alguns minutos observando para ver se localizava aquela fera, e nada eu via. Somente o silêncio que pairava no ar. Então me dirigi até onde o companheiro estava. E quando me aproximava, aquele vulto negro agarrou as pernas do cabo e começou a arrastar por entre a mata. Aquilo tudo na minha cabeça era inacreditável, pois estava acontecendo com 2 policiais como nós, treinados, preparados. Mas parecia que naquela hora isso tudo virou pó e a realidade de tudo era uma só: a luta pela sobrevivência.
Cheguei a pensar que perderia o meu parceiro, o cabo que trabalhava comigo naquela noite. Mas de repente, mais um tiro. E então, outro tiro. Eu queria fazer algo para ajudá-lo, mas aquela criatura era o próprio demônio, muito forte, muito rápido, e parece que as balas somente o machucavam. Mas em meio a tudo isso, de tanta bala que levou àquela criatura, ela soltou o meu companheiro e que de prontidão logo cheguei e o coloquei em meus ombros. Saímos de dentro da mata com muita dificuldade e só ouvíamos os urros daquela fera por dentro da mata, e dava para ver que os seus urros eram de extrema dor. Mas agora a minha preocupação era outra. O que eu iria relatar na ocorrência? Sinceramente, a luta agora era isso. Era dar um argumento para dizer, menos relatar o que realmente aconteceu. E em poucos momentos, o local já havia bastante viaturas e 2 ambulâncias. Eu tive apenas algumas escoriações, mas o cabo, por pouco, não perde a sua vida. E na minha cabeça, em nenhum momento, pensei ou imaginei ter sido o que aquela senhora me falou. E como eu havia dito, tantos anos na polícia militar, nunca havia passado por isso. Achei que nunca fosse ver isso. Embora também, isso para mim sempre foi uma bobagem. Mas contra fatos, não há argumentos. Como seria mais fácil acreditar em qualquer coisa que enfrentamos, menos contra um lobisomem? A luta toda na ocorrência ficou por conta de um grande felino que havia nos atacado. E na corporação, eu e o cabo fizemos valer essa versão, e ao qual não tivemos problema nenhum. Esse foi o baita presente que ganhei na minha promoção a sargento. Ganhei um e quase perdia o outro. Mesmo armados, ficamos entre a vida e a morte. Mas, graças a Deus, conseguimos escapar de uma fera que nunca havia visto na minha vida. Sou um policial ainda na atividade até os dias de hoje. E resolvi contar esta história que aconteceu comigo devido a muitos meus amigos pedirem para me contar, que desses muitos amigos, como eu havia dito, nem todos a gente falou. Mas existe alguns mais chegados que conversamos. E optei por relatar aqui a todos vocês. O meu muito obrigado. E agradeço a todos vocês por ouvir.